Porque todo tesouro que existe é meu. Tem lendas de um rei tirano e ele sou eu. O mais forte da Babilônia na guerra se encontra. Tem um arqueiro dominando o campo de batalha. Desses portões saem meus tesouros. Quero riquezas, prata, cobre e ouro. O meu fantasma nobre te destrói. Eu sou o herói dos heróis. Fanboy e Futa, presos no paraíso do inferno, capítulo 23. O sorriso do desespero. A primeira coisa que o Astolfo ouviu foi o silêncio. Não era um silêncio limpo. Era um silêncio cheio. Um silêncio que tinha dentro dele o som da própria respiração, o som do próprio sangue circulando pelas veias, o som do tecido da faixa roçando contra a pele queimada do rosto. Um silêncio que pesava. Ele estava parado no fim do corredor de pedra, com as duas portas atrás dele e o Rimuru parado na frente. O Rimuru que não era o Rimuru. O clone. A cópia. Aquilo com a cara do irmão dele, com o cabelo prata caindo nos ombros, com aquele sorriso pequeno no canto da boca que ele tinha visto 1000 vezes na vida. E os dois ficaram se encarando. Encarando assim, parados, sem se mexer. O Astolfo, com as faixas brancas sujas pelo corredor, com o sangue do ombro escorrendo devagar por baixo do pano, com a adaptação ronronando no fundo da cabeça dele igual gato esperando ordem, com a ganância pulsando no peito dele igual coração extra, com a respiração travada na garganta porque ele simplesmente não conseguia atacar. Não conseguia. O clone, com aqueles olhos dourados e pretos, com a postura idêntica do Rimuru de verdade, com as mãos abertas, sem postura de luta, com aquela cara calma que o Rimuru sempre fazia quando ia falar alguma coisa importante. Astolfo, disse o clone, com a voz exata do Rimuru. Você não vai me atacar? Você não é ele, respondeu o Astolfo, com a voz baixa, raspada, sem força. Eu sei que não. Então cala a boca. Tá. O clone calou. E continuou parado. E foi exatamente isso que quebrou o Astolfo por dentro. Porque o Rimuru de verdade faria isso. O Rimuru de verdade ficaria parado. O Rimuru de verdade não diria mais nada. O Rimuru de verdade respeitaria o silêncio. E o Astolfo, no meio daquele corredor escuro, com as faixas no corpo todo, com a queimadura latejando, sentiu uma coisa estranha. Sentiu que ele estava prestes a chorar. De novo. Por uma pessoa que não era pessoa. Por uma cópia que estava ali só para atrapalhar ele. E foi nesse momento exato, no exato segundo em que o Astolfo travou, que o clone se mexeu. Foi rápido. Muito rápido. O Astolfo nem viu direito. O clone deu um passo, esticou o braço, e a palma da mão dele acertou em cheio o peito do Astolfo. Não foi um soco. Foi um empurrão. Um empurrão forte, do tipo que tirou o ar dos pulmões dele e jogou o corpo dele para trás. O Astolfo bateu na parede do corredor. A pedra rachou nas costas dele. A faixa do braço esquerdo se soltou um pouco. Ah! Ele gritou, mais de surpresa que de dor. E o clone veio. Veio em cima. Veio como uma adaga preta na mão que apareceu do nada, e o Astolfo, no chão, com a adaptação acordando de uma vez do choque, ergueu o braço para se defender. A adaga cortou a faixa do antebraço dele. Cortou a pele. Saiu sangue. Por que você não reage, Astolfo? Perguntou o clone, calmo, com a voz do Rimuru. Cala a boca! Gritou Astolfo, rolando pro lado, se afastando. Você acha que se você não reagir, eu sou ele? Cala a boca! Eu não sou ele. Eu sei. Então me ataca. E o clone veio de novo. E o Astolfo, ainda no chão, com o braço sangrando, com o rosto enfaixado tremendo, com a cabeça girando, fez a única coisa que ele conseguiu fazer. Rolou pro lado, levantou meio cambaleando, e correu. Correu pela porta da direita. A porta da Félix. Porque ele tinha um trabalho a fazer. Porque mesmo com aquilo gritando dentro dele, mesmo com a cara do irmão dele tentando matar ele, mesmo com tudo, ele ainda tinha uma missão. Salvar a Félix. A porta abriu com o estrondo. E o Astolfo entrou. E congelou. Porque o quarto que ele entrou era um quarto.
Um quarto de verdade. Não era cela. Não era masmorra. Não era nada do que ele tinha imaginado. Era um quarto bonito. Tinha uma cama no centro. Cama grande. Lençol branco. Travesseiros bem arrumados. As paredes eram de pedra escura, mas tinha tochas acesas nas laterais, criando uma luz amarelada quente. Tinha um tapete vermelho escuro no chão. Tinha uma poltrona no canto. E na cama, deitada, com a roupa branca de hospital ainda no corpo, com o cabelo castanho espalhado pelo travesseiro, com as orelhinhas castanhas relaxadas, com o rabo enrolado de leve no próprio corpo, estava a Félix. Os olhos dela estavam fechados. Ela estava dormindo. Ou pelo menos parecia. E na frente da cama, em pé, com as costas pro Astolfo, com uma silhueta enorme que parecia que enchia o quarto inteiro, estava ele. O demônio. Vermelho. A pele inteira de um vermelho escuro, do tipo que parecia ter sido pintado com sangue seco e depois lustrado. Uma armadura negra cobrindo o peito, os ombros, os braços, as pernas. Espinhos curtos saindo das luvas e dos joelhos. E nas costas, encostada numa espada apoiada no chão, uma espada absurdamente grande, preta, com os detalhes transparentes que pareciam vidro, com filetes vermelhos sangue correndo dentro deles, como veias. A espada era ridícula de grande. A espada era do tamanho do próprio demônio. O Astolfo parou na porta, ofegando. E quando a porta bateu, o demônio virou a cabeça, devagar, sem pressa nenhuma, com aquela calma de quem já sabia que ia ter visita. E ele tinha cara de demônio mesmo. Os olhos amarelos, sem branco, com a pupila preta cortada igual de gato. 2 chifres curtos saindo da testa. Os dentes de baixo ligeiramente pontudos aparecendo no canto da boca. E uma expressão que misturava tédio com diversão. Olha quem chegou, disse o demônio, com a voz grave, calma. A múmia. O Astolfo não respondeu. Olhou para Félix. Olhou para o demônio. Olhou para a cama. Tiveram a decência de colocar ela numa cama, disse o Astolfo, com a voz baixa, sem deboche, só constatando. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, concordou o demônio. O Astolfo deu um passo para dentro do quarto. Devagar. Ele tinha pensado 1000 coisas no caminho. Tinha imaginado 1000 cenários. Tinha pensado em entrar gritando, em entrar atacando, em entrar com fogo nas mãos. Mas agora que estava ali, com a Félix deitada na frente dele, com a respiração dela subindo e descendo devagar embaixo do lençol, ele só queria uma coisa. Ele só queria levar ela embora. Ele respirou fundo. A faixa do rosto roçou na bochecha. E falou. Falou sem deboche. Sem cretinice. Sem provocação. Falou como o Astolfo do modo sério que ele ativava quando não tinha mais espaço para brincadeira. Escuta, ele disse, com a voz firme. Eu só vim por ela. O demônio ergueu a sobrancelha. Você só veio por ela. Só por ela. Me dá ela. E eu não vou interferir com Indra. Eu prometo. Eu nem chego perto. Eu nem olho para a direção. Eu pego ela. Eu saio. Acabou. Você fica com seu Deus. Eu fico com a minha amiga. Todo mundo ganha. O demônio ficou em silêncio. Olhou para ele. Olhou para Félix. Olhou para ele de novo. E aí ele inclinou a cabeça pro lado, com aquela cara de dúvida exagerada, daquele tipo de cara que demônio faz quando tá zombando. Ele murmurou, lentamente. Que interessante. O que é interessante? Você falar assim. Como assim? Como se você pudesse barganhar. O Astolfo apertou os punhos. Eu não tô barganhando. Eu tô oferecendo. Oferecendo. O demônio riu, baixo, grave. Oferecendo o quê, exatamente? A minha ausência. A sua ausência. O demônio riu de novo. Mais alto dessa vez. Foi um riso curto, mas foi um riso de verdade. E aí ele parou. E olhou para o Astolfo com aqueles olhos amarelos. E falou. Se você está falando isso, é porque eu sou mais forte. O Astolfo travou. O quê?
Se você está oferecendo a sua ausência, disse o demônio, devagar, com cada palavra pesando, é porque você sabe que você não consegue me derrotar. É porque você sabe que se você tentar lutar, você morre. É porque você está com medo. E o medo, múmia, o medo é uma coisa que cheira. E você cheira medo agora. Eu não tô com medo. Tá sim. Eu não tô. Olha pra você. O demônio fez um gesto pro corpo do Astolfo. Você tá enfaixado da cabeça aos pés. Você tá sangrando do braço. Você tá ofegando. Você mal consegue ficar em pé. E você tá vindo que falar que vai me deixar em paz se eu te der a sua amiga? Ele riu. Múmia, você não parece nem um pouco forte com essa aparência. O Astolfo respirou. Não me chama de múmia. Múmia. Para. Múmia. Para. E foi nesse exato momento que aconteceu. Foi tão rápido que o Astolfo nem teve tempo de processar. O demônio, com a calma de quem está pegando uma maçã da fruteira, virou o corpo, esticou o braço, e puxou a espada gigante do chão. A espada subiu no ar, descreveu um arco curto, e desceu. Desceu na Félix. Foi um corte único. Foi um corte limpo. Foi um corte rápido. E o Astolfo viu. Ele viu cada milissegundo. Ele viu a lâmina preta com as veias vermelhas descendo. Ele viu o lençol branco abrindo. Ele viu o pano da camisola da Félix se rasgando. Ele viu a carne se separando. Ele viu o sangue. Ele viu o sangue. Tanto sangue. Sangue jorrando do peito dela. Sangue manchando o lençol branco de uma vez. Sangue escorrendo pelo lado da cama e pingando no tapete vermelho escuro, que agora não dava mais para distinguir do sangue. E os olhos da Félix. Os olhos da Félix abriram. Abriram só um pouquinho. E ela olhou pro Astolfo. E sorriu. Um sorriso pequeno. Cansado. De quem já sabia. De quem talvez já estivesse sabendo o tempo todo e tinha escolhido não dizer. E aí os olhos dela fecharam. E o rabinho castanho dela, que estava enrolado no corpo, soltou. Se desfez. Caiu pro lado da cama. E a Félix parou de respirar. O Astolfo não se mexeu. Ele não gritou. Ele não chorou. Ele não correu. Ele ficou parado. Parado no meio do quarto, com os pés grudados no chão, com as mãos caídas do lado do corpo, com a respiração travada na garganta, com os olhos atrás das faixas, arregalados sem piscar. Parado. E o demônio limpou a espada no pano que apareceu na mão dele. Encostou a espada de volta no chão. Olhou para Félix. Olhou pro Astolfo. E falou, com a voz tranquila, como se nada tivesse acontecido. Pronto. Já temos um motivo para você lutar. O Astolfo não respondeu. Eu sou Baelgron, continuou o demônio, andando devagar pelo lado da cama, sem se importar com o sangue no tapete. Devoto absoluto do grande Indra. Comandante de uma das hordas das dimensões inferiores. E você, múmia, você é o objetivo da minha vingança. O Astolfo não respondeu. Há muito tempo, continuou Baelgron, com aquela voz grave, há muito tempo mesmo, um escolhido me matou. Não foi você. Foi outro. Mas era um escolhido. Era um deles. Era um cachorrinho do Gilgamesh. Ele cuspiu o nome do Gilgamesh no chão. E quando eu voltei, quando Indra me ressuscitou e me deu essa forma, eu jurei. Jurei que toda vez que eu encontrasse um escolhido, eu ia destruir tudo que ele amava. Tudo. Antes de matar ele. Para que ele soubesse exatamente como é. Para que ele soubesse exatamente o que eu senti. O Astolfo não respondeu. E aí você apareceu, disse Baelgron. Você, o terceiro escolhido. E eu pensei, que sorte. Eu vou começar a minha vingança com você. E eu vou começar com ela. Apontou para Félix. Porque eu sei que ela importa para você. Eu sei. O Astolfo não respondeu. Você nem vai me perguntar por que eu fiz isso. O Astolfo não respondeu. Baelgron virou a cabeça. E aí ele viu. Ele viu que o Astolfo não estava respondendo porque o Astolfo não estava ali. Não de verdade. O Astolfo estava parado, sim. O corpo estava parado.
Mas os olhos, atrás das faixas, estavam vazios. Estavam paralisados. Estavam num lugar que não era aquele quarto. E Baelgrão parou de falar. Olhou. Sem entender. Múmia. Silêncio. Múmia, eu tô falando com você. Silêncio. Você ouviu o que eu falei? Silêncio. Mas dentro do Astolfo, naquele momento, a parte de dentro dele estava acontecendo uma coisa. Uma coisa enorme. Dentro do Astolfo, a adaptação acordou. Acordou de verdade. Acordou daquele jeito que ela tinha acordado quando Itachi matou ele a primeira vez em Lou. Acordou com pressa. Acordou com fome. Acordou processando. E ela viu. Ela viu o estado do hospedeiro. Ela viu o trauma chegando. Ela viu a tristeza vindo como uma onda. Ela viu que se aquela onda batesse com força total, o Astolfo ia quebrar. Ia quebrar de verdade. Ia ficar dias, semanas, meses sem conseguir levantar de uma cama. E a adaptação não podia deixar isso acontecer. Porque a adaptação adaptava o corpo, sim. Mas a adaptação também adaptava a mente. E a mente do Astolfo, naquele momento, precisava ser adaptada. Então a adaptação fez uma coisa. Ela pegou a tristeza. Ela pegou aquela onda enorme de tristeza que estava vindo, e ela não bloqueou. Não escondeu. Não jogou para debaixo do tapete. Ela transformou. Ela transformou tristeza em adrenalina. Ela transformou luto em empolgação. Ela transformou dor em fome. E enquanto a adaptação fazia isso, as memórias do Lich, lá no fundo da cabeça do Astolfo, começaram a sorrir. As memórias do Lich gostavam de morte. As memórias do Lich gostavam de carniça. E a marca da luxúria, que estava quieta no peito do Astolfo, começou a pulsar. Devagar primeiro. Depois mais rápido. Porque a marca da luxúria não era só sobre sexo. A marca da luxúria era sobre desejo. Desejo intenso. Desejo de qualquer coisa que o corpo quisesse muito, muito, muito. E o corpo do Astolfo, naquele momento, queria uma coisa. O corpo do Astolfo queria matar o Baelgrão. Queria matar de um jeito. Queria matar lento. Queria matar agoniante. Queria que ele sentisse cada segundo. E ao mesmo tempo, uma outra parte do corpo do Astolfo queria outra coisa. Queria apanhar. Queria que o Baelgrão batesse nele com toda a força. Queria sentir cada osso quebrando. Queria sentir cada dente partindo. Queria sentir a dor. Toda a dor. Até o limite. Até um dos dois cair de exaustão pura. As duas coisas estavam ali, gritando ao mesmo tempo, dentro do Astolfo. E a adaptação misturou as duas. E o Astolfo começou a sentir uma coisa. Uma coisa quente. Uma coisa boa. Uma coisa que não fazia o menor sentido sentir naquele momento. Empolgação. E o canto da boca dele, atrás das faixas, se mexeu. Subiu. Um sorriso. Um sorriso pequeno. Um sorriso que ele não tinha controlado. E Baelgrão, que estava esperando uma resposta, finalmente perdeu a paciência. Você tá me ouvindo, múmia? E ele chutou. Chutou o Astolfo no peito. O chute foi forte. Foi um chute de demônio. Foi um chute que arrancou o Astolfo do lugar e jogou ele 2 metros para trás, batendo nas costas dele na parede de pedra. E foi nesse momento que o Astolfo riu. Riu. Riu alto. Riu sem motivo. Riu daquele jeito que faz a pessoa que tá ouvindo sentir um arrepio na nuca, porque não é um riso normal, é um riso de quem quebrou alguma coisa por dentro e tá quebrando ainda mais. Ah! Saiu dele, abafado pelas faixas. Ah! Baelgrão parou. Você tá rindo. O Astolfo se levantou. Devagar. Encostado na parede. A faixa do peito tinha rasgado com o chute. Dava para ver a pele queimada por baixo, vermelha e brilhante. Mas o Astolfo não se importou. Ele se levantou. Ergueu a cabeça. E enquanto ele se levantava, a mão direita dele subiu, devagar, e começou a coçar o braço esquerdo. Coçou. Coçou mais. Coçou tanto que rasgou a faixa. Coçou tanto que rasgou a pele. Coçou tanto que começou a sangrar. E ele continuou rindo.
Ah, ele murmurou, com a voz raspada. Ah, você tá rindo do quê? Ah, eu tô falando contigo. Ah, responde, múmia. E o Astolfo parou de coçar o braço. Olhou para Baelgrão. E o sorriso atrás das faixas era visível. Dava para ver o canto da boca subindo nas duas pontas. Dava para ver os dentes brancos aparecendo. Isso. Ele murmurou. Isso aí que você acabou de fazer. Esse chute. O que tem? Não fez nem cócegas. Não fez nem cócegas, seu desgraçado. Eu nem senti. Baelgrão olhou para ele. E o Astolfo, sem aviso, partiu para cima. Partiu rápido. Mais rápido do que Baelgrão esperava. Tô indo com tudo, filho da puta. O primeiro soco do Astolfo bateu na cara de Baelgrão. E os punhos espinhados da armadura de Baelgrão bateram no rosto do Astolfo. Os dois corpos colidiram no meio do quarto, perto da cama onde a Félix continuava deitada, agora morta, com sangue se espalhando pelo lençol. E começou. Os espinhos da armadura de Baelgrão, que cobriam os punhos dele, eram afiados como agulhas. Cada soco que Baelgrão dava no Astolfo abria buracos. Cada soco que o Astolfo dava em Baelgrão, o próprio punho do Astolfo se dilacerava nos espinhos. Sangue voou. Sangue do Astolfo. Pingou no chão de pedra. Manchou a faixa. Escorreu pelo cotovelo. A armadura de Baelgrão, intacta. Sem um arranhão. Mas dentro do Astolfo, a adaptação trabalhava. Cada osso do punho dele que rachava, a adaptação reforçava. Cada vez que ele apanhava, ele ficava um pouquinho mais resistente. Cada soco que ele dava com um pouquinho mais de força. E ele acionou. 24 quadros, ele murmurou, baixinho, no meio do soco. E a velocidade dele dobrou. Triplicou. Os socos começaram a sair em uma rajada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um na cara de Baelgrão. A armadura de Baelgrão começou a amassar. A armadura dele, que estava intacta, começou a fazer barulho de metal sendo torcido. Os espinhos do punho dele começaram a entortar. O peitoral negro dele começou a afundar de leve onde os socos do Astolfo batiam. Baelgrão sentiu. Sentiu pela primeira vez. E o demônio, que estava com aquela calma de superioridade, abriu os olhos amarelos um pouquinho mais. Toma, 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 gritou o Astolfo, sorrindo no meio dos socos. Toma, filho da puta, toma. Baelgrão virou o corpo. E chutou. Foi um chute lateral. Forte. Bateu no abdômen do Astolfo. E mandou o Astolfo voando para a parede oposta. Bateu. Caiu. A pedra atrás dele rachou. Ah! Saiu do Astolfo. Mas no meio do ah também tinha riso. Baelgrão se levantou. Olhou para a própria armadura. Estava amassada. A armadura dele estava amassada. Aquilo não tinha acontecido com ele em séculos. Os olhos amarelos dele se estreitaram. Ele murmurou. E ele esticou os braços. E a armadura negra dele explodiu. Explodiu mesmo. Cada peça da armadura voou para os lados do quarto, batendo nas paredes, batendo no teto, batendo no chão. Os músculos de Baelgrão, agora sem armadura cobrindo, expandiram. Inflaram. Os bíceps dobraram de tamanho. O peitoral cresceu. As veias do pescoço dele saltaram. E a pele vermelha dele ficou mais vermelha ainda, como se ele estivesse esquentando por dentro. Minha armadura, disse Baelgrão, com a voz grave, agora mais firme. Minha armadura só estava limitando o meu poder real. O Astolfo, no chão, olhou para ele. E sorriu. E se levantou. E quando ele estava no meio do levantar, ele simplesmente saltou. Saltou. Voador. Os dois pés do Astolfo bateram no peito de Baelgrão. Baelgrão caiu. Caiu de costas. E o Astolfo caiu em cima dele. E o Astolfo sentou em cima dele. E o Astolfo colocou a bota no rosto de Baelgrão. E pisou. Pisou com força. Toma, ele murmurou, com o sorriso atrás das faixas. Toma, toma. Sangue saiu da boca de Baelgrão.
O demônio, com a bota do Astolfo no rosto dele, com o cuspe sangrento escorrendo, começou a se debater. E aí ele agarrou o pé do Astolfo. E jogou. Jogou o Astolfo pro outro lado do quarto. Mas o Astolfo, no meio do voo, virou o corpo. Caiu em pé. Deslizou um pouco. Parou. E continuou sorrindo. Baelgrão se levantou. Limpou o sangue da boca com o dorso da mão. Olhou pro Astolfo. Por que você tá sorrindo? Perguntou. HM? Esse sorriso, falou Baelgrão, irritado. Por que você tá com esse sorriso? O Astolfo inclinou a cabeça. O meu sorriso te incomoda? Responde. O Astolfo riu pequeno. O meu sorriso, ele disse, devagar, é só pra provar uma coisa. O quê? Que eu não tô fazendo isso pelo Gilgamesh. Baelgrão piscou. Não tô fazendo isso por ódio, continuou o Astolfo, andando devagar de um lado pro outro, com as faixas balançando. Não tô fazendo isso por vingança. Eu não tô nem aí pro seu Deus. Não tô nem aí pra missão. Não tô nem aí pra porra nenhuma. Pausa. Eu tô fazendo isso porque tá divertido. Baelgrão olhou pra ele. E aí começou a rir. Riu daquele jeito grave, do peito. Divertido. Ele riu mais. Divertido. Mas múmia, eu tô aqui por vingança. Eu tô aqui pra cumprir o que eu jurei há tantos anos atrás. Eu tô aqui pra honrar Indra. Eu tô aqui pra... E ele continuou falando. Ele começou a falar do passado dele. De novo. E o Astolfo, no meio do quarto, ouvindo aquilo, fez uma cara. Uma cara de tédio. E ele esticou as duas mãos. E das mãos dele saíram chamas. Mas não eram chamas normais. Eram chamas pretas. Pretas como tinta. Pretas como o abismo. Pretas como o fim. E as chamas saíram em forma de chuva. Choveu chama em cima de Baelgrão. Choveu. O demônio teve que se defender, levantando os braços, criando uma barreira pequena com a magia dele, e mesmo assim as chamas negras o queimaram. A pele vermelha dele ficou ainda mais vermelha. Bolhas começaram a aparecer. Quando a chuva parou, Baelgrão baixou os braços. Tinha queimadura no peito, nos ombros, nos braços. Mas os olhos dele estavam furiosos. Você ousa me interrompe? Acho, disse o Astolfo, com a voz cortando, que eu tinha deixado bem claro. Eu não ligo pro seu passado. Eu não ligo pro seu Deus. Eu não ligo pra sua vingança. Eu só me importo com o resultado dessa desgraça. Apontou pra cama. Pra Félix. Então cala a boca, e larga desse papo furado. Baelgrão ficou em silêncio. E aí ele sorriu. Um sorriso largo. Que mostrou os dentes pontudos dele. Papo furado. Ele balançou a cabeça. Você é um cachorrinho engraçado, múmia. Mas você esqueceu uma coisa. O quê? Eu sou o anfitrião desse quarto. E ele estalou os dedos. E as paredes do quarto começaram a brilhar. Vermelho. Um vermelho que pulsava. E uma barreira se formou. Uma barreira ao redor do quarto inteiro. Uma cúpula vermelha translúcida, que cobriu a porta da entrada, cobriu o teto, cobriu as paredes, cobriu tudo. E onde tinha a porta, agora era só parede com a barreira em cima. Pronto, disse Baelgrão. Nem mesmo Indra conseguiria quebrar essa barreira com facilidade. Você está preso aqui comigo, múmia. O Astolfo olhou para a barreira. Olhou para Baelgrão. E aí ele começou a rir. Riu alto. Riu mais do que ele tinha rido até agora. Por que você tá rindo? Deixa eu entender, disse o Astolfo, com lágrimas começando a aparecer nos olhos atrás das faixas, de tanto rir. Deixa eu entender. Você acabou de destruir a sua única rota de fuga? Baelgrão piscou. Você selou a saída, continuou o Astolfo, gargalhando. Você selou a única saída desse quarto. Comigo dentro. Pra eu não poder fugir. Sim. E o seu plano agora é o quê? Te matar. Mas se eu não quisesse fugir, Baelgrão. O Astolfo abriu os braços. Eu nunca quis fugir. Eu vim aqui pra matar você. Você acabou de me trancar com a sua única chance de morte.
Baelgrão ficou em silêncio. Eu admiro essa convicção, disse o Astolfo, ainda rindo. Eu admiro de verdade. E Baelgrão não respondeu. Ele só correu. Correu para cima do Astolfo. E nas mãos dele, materializou de novo a espada gigante. E ele bateu. A primeira badalada da espada cortou o Astolfo. Cortou o braço esquerdo dele. O braço esquerdo voou pro lado do quarto e bateu na parede. A segunda cortou a perna direita. A terceira atravessou o peito. A quarta cortou a perna esquerda. O Astolfo, sem 3 membros, caiu de costas no chão. Sangue jorrando. E Baelgrão parou. E sorriu. Agora, ele disse, ofegando, agora você tá preso comigo, sem opção de fugir. Sem opção de rezar por ajuda. Sem nada. O Astolfo, no chão, com o corpo despedaçado, olhou para ele. E os braços e pernas que tinham sido cortados começaram a se mexer. Sozinhos. Eles deslizaram pelo chão. Voltaram pro Astolfo. Reencaixaram no corpo dele. A magia do Lich, lá no fundo dele, ronronou. A pele se uniu. A carne se costurou. Os ossos se encaixaram. E em 3 segundos, o Astolfo estava inteiro de novo. Inteiro. E ele se sentou. E sorriu. Você fala muito, sabia? Eu não estou preso com você. Você é que está preso comigo, seu merdinha. E ele se levantou. Mas eu vou dizer uma coisa, ele continuou, balançando o pescoço, que estalou 3 vezes seguidas. Esses cortes doem pra cacete. E ele estendeu o braço. E as palmas dele soltaram rajadas. Rajadas de ar comprimido. Que cortaram o ar com som de chicote, e bateram em Baelgrão. Cada uma. Mesmo com um dos braços ainda meio mole de tantos cortes, ele tinha o outro. E o outro estava trabalhando. Baelgrão defendeu com a espada. Mas as rajadas cortaram a espada. A espada começou a rachar. Baelgrão olhou para a espada. E aí ele rugiu. E foi para cima. 1000 cortes divinos. E a espada dele se multiplicou. Não fisicamente. Visualmente. A espada gigante começou a fazer movimentos tão rápidos que pareciam 1000 espadas atacando o Astolfo de todas as direções ao mesmo tempo. E o Astolfo apanhou. Apanhou muito. Cada parte do corpo dele sendo cortada. Cada faixa caindo. Cada gota de sangue voando. E a adaptação, no fundo dele, registrando. Cada corte. Cada ângulo. Cada velocidade. E quando a sequência terminou, quando Baelgrão parou, ofegando, a espada gigante dele estava trincada. Pedaços da lâmina tinham caído. A ponta da espada tinha quebrado. Quebrou, disse o Astolfo, todo cortado, todo sangrando, mas em pé. Sua espada quebrou. Baelgrão olhou para a espada. E jogou no chão. E ergueu os punhos. E os punhos dele começaram a brilhar como uma aura vermelha. Eu não preciso de espada, ele disse. E avançou. E começou a troca de socos. E nessa troca, Baelgrão levou vantagem. Cada soco dele acertava o Astolfo. Cada soco do Astolfo, ele bloqueava. Os punhos dele com a aura vermelha batiam tão forte que o Astolfo voava pro outro lado do quarto a cada 3 socos. E o Astolfo apanhava. Apanhava muito. Mas em cada apanhada, a adaptação dele aprendia. Cada movimento de Baelgrão, ela registrava. Cada ângulo. Cada padrão. Cada respiração do demônio. E o Astolfo começou a perceber. Começou a perceber que Baelgrão, no fundo, era um idiota. Um idiota cheio de força. Mas um idiota. Ele atacava sempre do mesmo jeito. Ele respirava sempre no mesmo ritmo. Ele girava o pulso sempre do mesmo lado antes de cada soco. Os olhos do Astolfo, atrás das faixas, ficaram meio escuros. Meio. Não totalmente. Mas meio. E ele se concentrou. E quando Baelgrão veio com mais um soco, o Astolfo desviou. Desviou pela primeira vez na luta. E ele agarrou o pulso de Baelgrão. E ele girou o corpo. E ele jogou Baelgrão. Jogou contra a barreira. Baelgrão bateu na barreira. A barreira vermelha pulsou. E o impacto foi devolvido para Baelgrão, jogando ele de volta pro centro do quarto.
Baelgrão caiu de joelhos. E o Astolfo, no centro do quarto, com os olhos meio escuros, começou a liberar. Liberou. Começou a liberar o poder dele. E uma pressão caiu no quarto. Uma pressão que fez as tochas balançarem. Uma pressão que fez o sangue da Félix no tapete começar a evaporar. Uma pressão que fez Baelgrão cair mais ainda no chão, com o peito apertando, com a respiração ficando difícil. NGH saiu de Baelgrão. E ele se forçou a ficar em pé. Devagar. Apoiando uma perna primeiro. Depois a outra. Apoiando a mão no chão. E o Astolfo, com a voz fria, falou: "Tô de ordem. Fique posturado. E fique atento, porque essas são as primeiras e últimas dicas que eu vou te dar." Baelgrão, irritado, ofegando, levantou. E aí ele respondeu, com a voz rouca: "Eu não preciso das suas dicas, múmia. Não é isso. Não é isso que eu quero", disse o Astolfo, com a calma dele voltando aos pouquinhos. "Eu quero que você identifique uma coisa." "O quê?" "Que pro seu lado, isso vai complicar a luta. Até porque," o Astolfo deu um passo. "Até porque você é muito fraco. E isso se torna tão aparente quando o inimigo está te dando dicas." Baelgrão apertou os dentes. A pele vermelha dele começou a ficar mais vermelha ainda. E a temperatura do quarto começou a subir. Subiu. Subiu. A barreira vermelha em volta do quarto começou a brilhar mais forte. As tochas das paredes apagaram porque o calor da barreira era maior que o calor delas. O ar começou a tremer, daquele jeito que o ar treme em estrada de asfalto no meio do dia. Estava chegando aos 100 graus. 200. 500. 1000. A pele queimada do Astolfo, debaixo das faixas, começou a doer de novo. As faixas começaram a ressecar. Algumas começaram a soltar fumacinha. "Eu vou te mostrar", disse Baelgrão, com os músculos inflando mais ainda, ficando do tamanho de um corpo e meio normal, o que é poder. E ele avançou. E o Astolfo bateu nele. Bateu com um soco no rosto. Bateu com um soco no peito. Bateu com um chute na perna. Bateu com um cotovelo na nuca. Bateu com um joelho no estômago. Bateu mais. Bateu mais. Bateu tanto que Baelgrão virou boneco. Virou boneco daquele tipo que criança usa pra brincar. Daquele tipo que a criança pega pelo pé e bate na parede. Pega pelo braço e joga no chão. Pega pela cabeça e arrasta pelo tapete. O Astolfo fazia tudo isso. Pegou Baelgrão pelo pé. Bateu na parede. Pegou pelo braço. Jogou no chão. Pegou pela cabeça. Arrastou pelo tapete vermelho. Cada batida era um estrondo. Cada estrondo era um tremor. O quarto inteiro vibrava igual um terremoto em escala pequena. O sangue dos dois espirrava nas paredes, escorria do teto, fazia desenhos no chão. E o calor da barreira subia. 1200. 1500. Mas o Astolfo continuava. E em algum momento, no meio da bagunça, Baelgrão conseguiu se virar. Conseguiu virar uma vez. E aproveitou. A mão dele, agora maior, com os dedos virados em garra, atacou. E perfurou. Perfurou a cabeça do Astolfo. A mão de Baelgrão atravessou o crânio do Astolfo. E saiu pela nuca. Os olhos do Astolfo se apagaram. O corpo dele ficou mole. E Baelgrão puxou a mão. E o corpo do Astolfo caiu de joelhos. Caiu. E aí caiu de cara no chão. Baelgrão ofegou. Ofegou alto. Sangue saindo da boca dele, dos olhos, dos ouvidos. "Ah!" ele riu, com a voz fraca. "Ah! Ei! Fraco agora!" E ele andou. Andou até a cama. Pegou o corpo da Félix. Carregou ele. E começou a andar em direção à barreira, para mostrar pra Indra, e aí ele ouviu um barulhinho. Um barulhinho atrás dele. Um barulhinho de ossos se mexendo. Baelgrão virou. E viu o corpo do Astolfo no chão. As faixas todas chamuscadas. A pele queimada. Os ossos aparecendo em vários lugares. Quase um esqueleto com pedacinhos de carne grudados. Mas o esqueleto estava se mexendo. Devagar. Os dedos. Os pulsos. Os cotovelos. Os ombros.
E o esqueleto se levantou. Levantou tropeçando, cambaleando, com a cabeça quase caindo para o lado, mas se levantou. E começou a andar. Andou em direção a Baelgrão. Impossível, murmurou Baelgrão. E o esqueleto avançou. E começou a apanhar. Apanhou muito. Cada soco de Baelgrão quebrava mais um pedaço do esqueleto. Os dedos do Astolfo caíram. As costelas se partiram. A perna esquerda dobrou. Mas o esqueleto continuou. Continuou avançando. Continuou tentando. E em algum ponto, no meio da apanhada, o esqueleto, que estava quase só uma coluna vertebral com um crânio em cima, começou a brilhar. Brilhar de preto. A magia sombria do Lich. Que ele tinha absorvido em Ou. Que ele tinha esquecido que tinha guardado. E a magia sombria começou a reconstruir ele. Não devagar. Rápido. Os ossos voltaram para o lugar. A carne voltou para cobrir os ossos. A pele voltou para cobrir a carne. As queimaduras das faixas sumiram. E quando ele se reergueu, ele estava inteiro. Totalmente inteiro. Sem queimadura. Sem ferida. Sem nada. Só com as cicatrizes pequenas das explosões do apartamento, que ele tinha decidido manter, num cantinho da memória dele, para lembrar. E os punhos dele começaram a se cobrir de chamas. Chamas vermelhas dessa vez. Chamas reais. Chamas que esquentavam o ar em volta dele. Algumas partes do peito dele também ficaram cobertas de chamas. E uma aura de chama o cercou. E ele falou: toma. Esse aqui é um poder tão grande que dá para destruir uma cidade. Baelgrão, que ainda segurava o corpo da Félix, sorriu. Eu não sou uma cidade. E o Astolfo, com o sorriso de psicopata voltando, fez uma bola. Uma bola de fogo. Do tamanho de uma cabeça. E lançou. Baelgrão, no último segundo, jogou o corpo da Félix pro lado, e se jogou pro lado também. A bola passou. Bateu na barreira atrás. E explodiu. A explosão fez a barreira vermelha tremer inteira. Mas a barreira aguentou. A onda de calor, no entanto, voltou para dentro do quarto, e queimou Baelgrão nas costas. Ele caiu. Levantou. Se você não tivesse desviado, disse o Astolfo, com o sorriso ainda no canto da boca, você teria perdido sua cabeça nesse momento. Sortudo, hein? E avançou. E espancou Baelgrão. Espancou e espancou. Mas Baelgrão, mesmo apanhando muito, começou a se acostumar. A se adaptar. E foi isso que pegou o Astolfo de surpresa. Em algum momento, Baelgrão conseguiu desviar. Pela primeira vez de verdade. E ele agarrou o braço do Astolfo. E jogou o Astolfo pro outro lado. O Astolfo caiu. Rolou. Levantou. E olhou para Baelgrão. Ei, ele disse, com a sobrancelha levantada. Você se adapta também, né? Baelgrão só sorriu. Não respondeu. E os dois ficaram parados. Numa distância. E começaram a andar em círculos. Encarando. E Baelgrão, no meio do círculo, passou perto do corpo da Félix. E ele chutou o corpo. Devagar. Deboche. Pisou no braço dela. Cutucou o rosto com a ponta da bota. Pegou o rabo dela e deixou cair de volta no chão. E o Astolfo viu. E o Astolfo sentiu. Sentiu uma coisa nova. Sentiu raiva. Raiva. Pela primeira vez na luta, sentiu raiva de verdade. Não há empolgação. Não há diversão. Raiva. E as sombras no corpo dele. As sombras que sempre tinham estado lá, presentes, parte das memórias do Lich, começaram a se mexer. A se mexer mais rápido. Mais rápido. Como chamas extremamente agitadas. E elas começaram a ficar mais escuras. Mais sólidas. Pretas, tão pretas que começaram a absorver a luz em volta. A luz das tochas que ainda existiam no quarto começou a sumir, sugada pelas sombras dos braços dele. E o quarto inteiro ficou mais escuro. A gravidade aumentou. Baelgrão sentiu o corpo ficar mais pesado. As pernas dele dobraram um pouco. E as sombras nos braços do Astolfo se solidificaram. Viraram quase uma segunda pele. Preta. Lisa.
que cobria do ombro até a ponta dos dedos. E ele andou. Andou em direção a Baelgrão. Devagar. Sem pressa. E quando chegou perto, espancou. Espancou tão forte que o primeiro soco quebrou a parte do peito de Baelgrão. Os ossos da costela rangeram. O sangue jorrou. O segundo soco quebrou o ombro. O terceiro quebrou a mandíbula. O quarto, o quinto, o sexto, foram tão fortes em sequência que a barreira em volta do quarto começou a tremer. A barreira começou a rachar. Baelgrão bateu na barreira. A barreira quebrou. E o Astolfo agarrou Baelgrão pela cabeça. Pela cabeça mesmo. E começou a arrastar. Arrastou ele pelo quarto. Pela cama. Pelo corpo da Félix, que o Astolfo desviou, com cuidado, sem encostar nela. Pelas paredes. Pelo chão. E enquanto arrastava, ele olhava para Baelgrão. E o olhar de Baelgrão era de determinação. De querer continuar. E aquilo enfureceu Astolfo. Irracional, ele murmurou, arrastando. Irracional ter essa cara. Jogou Baelgrão no chão. Mas a diferença é tão clara. E ergueu as duas mãos. E as mãos dispararam. Rajadas e rajadas de energia negra. 1, 2, 3, 10, 20, 30. As rajadas furaram o corpo de Baelgrão. Furaram o peito. Furaram a cabeça. Furaram as pernas. Furaram tudo. Quando Astolfo parou, Baelgrão estava no chão. Sem partes. Sem membros inteiros. Sem cara reconhecível. Estava morto. Mas os olhos dele brilharam. E ele se levantou. Devagar. Lento. Com o corpo se reconstruindo no caminho. E quando ele se levantou, ele riu. Debochou. Ele riu, com a boca refeita. Achou que tinha vencido, múmia. E o Astolfo ficou puto. Mais puto que tinha ficado em qualquer momento da vida. Porque ali, naquele segundo, ele percebeu uma coisa. Aquilo não era mais luta. Aquilo não era mais diversão. Aquilo não era mais empolgação. Aquilo era raiva. Era ódio. Era um ódio tão profundo que ele nem sabia que era capaz de sentir. A diferença, ele murmurou, é tão clara. E os olhos dele atrás das faixas, que estavam quase desintegradas agora, começaram a brilhar. Para que fique ainda mais evidente, ele continuou, com a voz fria, calma, para te destruir mais facilmente, eu vou ativar uma segunda etapa. E nas costas dele surgiram duas asas enormes. Asas pretas, de penas escuras com pontas vermelhas, abertas tão largas que tocaram as paredes do quarto. As asas brilhavam de leve com aquele tom de noite pura. Nem mesmo eu, disse o Astolfo, olhando para as próprias asas, sabia que eu era capaz disso. E eu tenho certeza, Baelgrão, que eu fui o primeiro a alcançar esse nível de poder. Baelgrão olhou para as asas. E pela primeira vez, o rosto dele mudou. Pela primeira vez, ele sentiu medo. E com esse poder, continuou Astolfo, eu vou te mostrar a verdadeira forma do desespero. E enquanto ele falava, a roupa dele, que já estava quase inexistente de tantos cortes, sumiu de uma vez. E as marcas negras, que estavam só nos braços dele antes, se espalharam. Subiram pelas pernas. Cobriram as coxas. Cobriram a cintura. Cobriram tudo, como uma pele segunda. Como um traje feito de sombra. Ele estava coberto de sombra agora. Da cabeça aos pés. E ele estendeu a mão. Para Baelgrão. Vem. E Baelgrão veio. Veio com tudo. Veio gritando. Veio com os punhos cobertos de aura vermelha. Veio com toda a força que ainda tinha. E acertou. Cada soco dele acertou. E não fez nada. Nada. Não fez nem cócegas. O Astolfo nem se mexeu. Baelgrão bateu. Bateu mais. Bateu sem parar. Bateu até o punho dele começar a sangrar de novo. Bateu até a aura vermelha começar a se apagar. E nada. O Astolfo só ficou parado, olhando. E falou. Você ainda não entendeu. Pausa. Que tudo que você faz agora. Pausa. É inútil. E o Astolfo deu um soco. Só um.
E o soco abriu um buraco no peito de Baelgrão. Um buraco enorme, que dividiu o demônio em duas metades. A metade superior caiu pro lado esquerdo. A metade inferior caiu pro lado direito. E o sangue dele formou uma poça enorme no chão de pedra. Mas as duas metades se mexeram. Se arrastaram. Se aproximaram. Se uniram. E Baelgrão, refeito de novo, levantou. E gritou: não importa quantas vezes eu morra. Eu sempre vou voltar. Mais forte que nunca. E o Astolfo, no meio do quarto, com as asas pretas abertas, com o corpo coberto de sombra, com os olhos brilhando, ficou tão puto que ele podia ter um AVC ali. E ele gritou. E enquanto gritava, ele espancou. Espancou de todas as formas possíveis e não possíveis. Você é tão irritante. Soco no rosto. Baelgrão voou. Continua lutando. Soco no peito. Baelgrão voou pro outro lado. Mesmo sabendo que não tem chance. Joelhada no estômago. Baelgrão cuspiu sangue. Pelo visto. Cotovelo na nuca. Baelgrão bateu no chão. Eu vou ter que mudar o meu semblante. Chute na cabeça. Baelgrão girou no ar. Pois essas. Chute no peito. Estalho de costela. São palavras. Soco no maxilar. Dente voando. De quem nunca? Joelhada no rosto. Olho explodindo. Viu? Mão na garganta. Apertando. O desespero. Apertando. Antes. Apertando até estourar. E o Astolfo parou. E ofegou. E enquanto ofegava, as marcas negras no corpo dele se espalharam mais. Foram pro peitoral. Fizeram desenhos macabros. Fizeram linhas no rosto dele. E os olhos dele, atrás das poucas faixas que sobravam, ficaram totalmente negros. Totalmente pretos como o vácuo. E dentro do preto, eles brilhavam. Brilhavam. Intensamente. E ele começou a usar tudo. Todas as habilidades. Toda a magia do Lich. Toda a destruição do Akaza. Toda a velocidade do Naoyazin. Todas as chamas. Todas as sombras. Toda a adaptação no pico absoluto. Toda a ganância que ele tinha acabado de ganhar. Tudo. Tudo ao mesmo tempo. Sem dar tempo para Baelgrão respirar. Sem dar tempo para Baelgrão processar. Sem dar tempo para Baelgrão regenerar direito. Cada vez que Baelgrão tentava se refazer, o Astolfo já estava lá. Atravessando ele. Cortando ele. Queimando ele. Sugando a energia dele. E foi assim por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Até que, em algum momento, Baelgrão não conseguiu mais se reerguer. Os pedaços dele ficaram no chão. E o Astolfo, com a ganância ativa, com a autoridade dele dizendo isso é meu, e eu reivindico, absorveu cada partícula da existência de Baelgrão. Cada uma. Não sobrou nada. Nem alma. Nem cinza. Nem possibilidade de retorno. Baelgrão morreu. De vez. Pra sempre. E o Astolfo ficou ali, parado, no meio do quarto destruído, com o corpo da Félix do lado, com as asas pretas balançando de leve. Respirando. Ofegando. E aí ele se virou. E olhou pra Félix. E o sorriso dele desapareceu. Sumiu. Devagar. Ele andou até a cama. Ajoelhou. Pegou a mão dela. Apertou. Princesa, ele murmurou. A Félix não respondeu. Princesa, eu cheguei. A Félix não respondeu. Princesa. Silêncio. E o Astolfo, com as asas ainda abertas, com as marcas no corpo, com os olhos negros, sentiu. Sentiu uma coisa que ele já sabia que ia sentir. Mas que ele tinha colocado num cantinho para processar depois. E depois tinha chegado. Ele beijou a mão dela. Eu te amo, princesa. Eu te amo tanto. Levantou. Soltou a mão dela com cuidado. E saiu do quarto. Cambaleando. Andando. Foi pelo corredor. E o corredor agora estava silencioso. Os fantasmas tinham sumido. As paredes estavam intactas. E lá no fim do corredor, depois de uma curva, tinha uma sala maior. Uma sala com um altar baixo de pedra.
E em cima do altar, deitado, com a respiração agora alterada, estava o Indra. E em pé, do lado do corpo do Indra, com a roupa toda rasgada, com sangue na bochecha, ofegando, suando, mas vivo, em pé, estava o Rimuru. O Rimuru de verdade. E ao lado do Rimuru, com aquele cabelo dourado caindo pelos ombros, com a coroa girando devagar no ar, com a taça de vinho na mão como sempre, mas com uma expressão diferente, uma expressão de quem tinha sido liberto de uma prisão muito apertada, batendo palmas devagar, estava o Gilgamesh. E o Gilgamesh sorriu para ele. Bem-vindo de volta, escolhido. O Astolfo olhou para os dois. Ele tentou falar. Mas a voz não saiu. A boca abriu. A boca fechou. A boca abriu. E ele só murmurou. Obrigado por terem o salvado. O Rimuru abriu a boca para falar alguma coisa. Mas não conseguiu. E o Astolfo, naquela forma demoníaca pura, com as asas, com a sombra cobrindo o corpo, com os olhos negros brilhando, começou a sentir uma coisa. As partes sólidas da sombra começaram a se desintegrar. Devagar. Primeiro nas pontas dos dedos. Depois nos pés. Depois nas pernas. Subindo. E as asas começaram a se desfazer também. Pena por pena. Caindo no chão e virando partículas. E o Astolfo sorriu. Um sorriso pequeno, cansado. Eu não tenho, ele murmurou, com a voz quase sem som, nem forças para ficar em pé. E as pernas dele dobraram. E o corpo começou a cair. Ia bater no chão. Mas antes de bater, o Gilgamesh estava lá. Com os braços abertos. Segurando o Astolfo. Devagar. Como se o Astolfo fosse uma criança. E o Gilgamesh, com aquele rosto que dificilmente mostrava emoção verdadeira, olhou para o escolhido nos braços dele, e murmurou. Descansa. E o Astolfo desmaiou. E a forma demoníaca se desfez totalmente. E ele voltou a ser só ele. O Astolfo. Pequeno. Frágil. Enfaixado. Queimado. Sangrando. E o Gilgamesh ergueu o olhar para o Rimuru. E o Rimuru, com lágrimas escorrendo pelas faixas dele que mal ainda existiam, balançou a cabeça devagar. E olhou para a direção de onde o Astolfo tinha vindo. Olhou para a direção do quarto. E ele sabia. Ele já tinha entendido. Sem precisar perguntar. Fim do capítulo 23.